Bom, boa noite. Hoje nós vamos encerrar a transfiguração do Monte Tabor. Finalmente, vamos encerrar essa passagem, né? E essa passagem, ela é singular, pelo menos na trajetória dessa reunião e desse estudo. Porque achar o fio da meada, achar o traço condutor de toda a narrativa dessa passagem é muito difícil, não é fácil. Outras passagens, existe ali uma repetição, como se fosse um mantra de um eixo de entendimento, né, que é recorrente nos versículos. Essa passagem não. Pudera, né? É a passagem que Jesus se transfigura no Monte Tabor. É a passagem que ele se revela como o Cristo cósmico. E é uma passagem também que dá um nó na cabeça da expectativa hebraica da época. Se esperava um Messias resplandecente, um Messias que fosse luz, que brilhasse, que luzisse. Só que a expectativa hebraica, no que tange a esse brilho, a esse lume, é aquilo que advém da riqueza mineral. O único lume, a única coisa que reluzia no dia a dia, no cotidiano de Jerusalém, era o ouro. Entenderam? Por que os reis, por que Salomão se cobria de ouro? Por que os reis eram coroados com ouro? Porque o ouro meio que criava essa, digamos assim, essa imagem idealizada daquilo que a gente concebe por luz. Não existe uma luz, um sol na Terra. O máximo que você faz na Terra é refletir a luz que vem do sol. Por exemplo, através do ouro, do brilho. Estou dizendo ouro, mas a prata, o diamante, os metais preciosos. Por isso que eram tão valiosos. Aí vem um Messias que rompe com essa expectativa, porque ele vem sem lume. Ele vem opaco. Ele vem turvo. Qual que era a cor? Assim, para usar uma expressão que eu aprendi com a Ana Cristina, né? Qual a paleta de cores? Quando a gente pensa num palestino pobre que perambulava entre a Judéia e a Galiléia. O tom areia, vamos dizer assim, o tom, né? O tom da terra, da rocha. Porque, primeiro, que os tecidos eram feitos, até aquele momento, de linho. Ou linho, ou feito de cânhamo. Os tecidos eram pobres. Só tinha dinheiro para tingir o tecido, e também não eram muitas tinturas, prevalecia os tons ali da púrpura, né? Os ricos. Por isso que a púrpura era próprio dos ricos, dos reis, né? Era a cor dos reis. Vocês virem quadro de Jesus aí, com Jesus com manto vermelho, tá errado. Jesus usava o tecido cru. O tecido cru é aquele palha, aquele bege. Por que eu estou enfatizando isso? Que aí isso frustra a expectativa. O Messias que você espera é um Messias reluzente. Reluzente por quê? Porque ele se cobre de ouro. Aí vem um Messias sem ouro. Então ele é apagado. Não pode ser ele. Até os próprios discípulos, e a gente percebeu isso na polêmicazinha deles descendo o Monte Tabor, né? Guardavam um pezinho atrás, uma pulguinha atrás da orelha, Euridice. Será que é ele mesmo? Não pode ser, ele é muito pé rapado. Sabe? Ele é muito Zé Ninguém. Olha lá, ó, a cara de pobre que Jesus tem. Não pode ser ele. Aí, esse Messias
pobre, Galileu. A Galileia era a região mais pobre da Palestina. Esse Messias pobre sobe no Monte Tabor e o que acontece com ele lá? Ele reluz. Mas não por causa do ouro. Reluz ao natural. Ele não reflete luz. Ele se mostra um sol vivo. Isso é muito lindo. Um sol vivo. A minha luz vem de mim. Não vem da minha joia, da minha coroa, do meu bracelete, do meu colar. A minha luz vem de mim. Essa é a passagem que a gente estudou por tanto tempo. É por aí que a gente vai encontrar o fio da meada. No início, aí não sei se quem vai estar lembrado, né, daquele estudo em Gemátria que a gente fez com o número 17, com o nome de Davi, para a gente ver como era um rei que ninguém esperava que fosse rei, mas que era rei. E prova essa realeza no Monte Tabor. Daí a conexão dele com Davi. Mas é um rei pastor, um rei que realiza, que faz, que obra. Aí no meio da passagem vem todo aquele diálogo com os discípulos, demonstrando que nem os seus discípulos o entendiam completamente. Nem os seus discípulos compreendiam de onde vinha essa luz. Em que circunstâncias foi forjada essa luz? O que produzia essa luz? Aí a gente viu aquelas qualidades todas de Jesus que veio à tona ao longo do estudo, que a gente não vai citar tudo, basta voltar aos episódios anteriores lá na internet e assistir de novo, né? E fechamos com a tal polêmica. João Batista, é Elias ou não é? Começa com a polêmica. E aí, esse daí é o Messias ou não é? Não sei. Se João Batista, se Elias veio antes, é o Messias. Se não veio antes, não é. Mas e Elias? Veio antes ou não veio? Veio, não veio, veio, não veio. Jesus falou, veio. E vocês não reconheceram. Foi o estudo da semana passada, Cristina. Você tem que ir lá na internet. Vocês não reconheceram. E não reconheceram por quê? De novo. Porque se esperava o retorno do profeta dos profetas. Elias, há uma discussão no seio do judaísmo se Elias não foi maior que Moisés. O profeta dos profetas, aquele que virá, segundo o profeta Malaquias, que virá na frente anunciando a vinda do Messias. Mas o João Batista também tem cara de pobre. E aí Mateus faz questão de frisar isso, porque ele vem e fala assim, olha, ele usava roupa feita com pelo de camelo. Ele comia gafanhoto e mel, comida de nômade do deserto. Ele mora no deserto. E aí? Não pode ser o Elias aguardado. E aí vem o versículo de hoje. Jesus confirma. Aham, é ele mesmo. Aliás, Jesus não. A gente vai ver no versículo que os próprios discípulos falam, era ele. Quando eles entendem que João Batista, rompendo com todos os estereótipos da grandeza, poderia ser Elias, eles concluem, então Jesus pode ser Messias. Porque a situação de João Batista, avesso ao luxo e à grandeza, à opulência de Jerusalém, é a mesma de Jesus. Entendendo? Esse é o fechamento da passagem. A nossa frustração, a nossa expectativa. E como um entendimento maior, com o aprofundamento em torno do ensino, ele geralmente não vem de textos escritos. Os textos escritos, eles são lente. Mas a lente só é útil para quem abre os olhos. O senhor usa óculos, né, São Francisco? Se o senhor fechar o olho e colocar o óculos, adianta? Não adianta. O que eu vou concluir de uma pessoa que fecha os olhos, coloca o óculos e continua com o olho fechado? O que você conclui?
que ela não quer ver. Ela tem a lente certa, o instrumento certo para enxergar melhor, só que ela só vai enxergar melhor se ela quiser ver. O que Jesus pergunta para o cego de Jericó? Que queres que te suceda? O que ele responde? Eu veja. Bom, nós começamos falando dessa questão do entendimento, porque o último versículo, que é o versículo 13, é justamente aquele que diz assim: então os discípulos entenderam que lhes tinha falado a respeito de João Batista. É muito sutil isso, porque Jesus só fala para eles: ó, Elias já veio, vocês não reconheceram. Em síntese, isso não dá pista de nada. Pelo menos não para essa conclusão, não para esse desfecho. Ó, infelizmente o Elias veio, mas vocês não reconheceram e fizeram com ele o que vão fazer comigo. Como é que os discípulos... Ah, então só pode ser João Batista. Porque eles associaram a figura do Messias à figura do profeta. Então eles pensaram, a gente achava que Jesus era um pé rapado, um pobretão, um pobre coitado. E ele se revelou no monte, um sol vivo. Qual que é o outro pé rapado, pobretão, e ainda com fama de doido que a gente conhece? Né? O Mateus chega a falar assim, que ele tinha barba selvagem, né? Aliás, não é Mateus que fala isso, não. Quem fala é Emmanuel sobre Paulo. Eu li para vocês o trechinho, né? Quando Paulo chega em Atenas, é a mesma situação. Ele chega em Atenas, o que os atenienses falam? Fica esse mendigo doido, com essa barba selvagem. Mesmo estranhamento. Então, os discípulos falaram assim, olha, um estranhamento igual o que a gente tem em relação a Jesus, a gente só tem em relação a João Batista, então é ele. Esse estranhamento. Agora, vocês imaginem, só conferir se o microfone tá certinho? Tá certinho. Agora, vocês imaginem, se os discípulos tiveram esse estranhamento em relação a Jesus, e os doutores da lei de Jerusalém, e os sacerdotes, e a aristocracia de Jerusalém, fica fácil compreender por que Jesus desencarna como desencarnou. Nós estamos aí próximo, né, da Páscoa. Foi muito complicado para mim explicar para o Francisco, meu filho, o que se celebra na Páscoa. Porque eu já tinha conversado com ele sobre o Natal. Para ele foi fácil entender o Natal. A gente celebra o nascimento de alguém, pelo mesmo motivo que a gente canta parabéns para o Francisco, no dia que ele nasceu. Mas foi complicado para explicar para ele. Pai, o que é a Páscoa? Eu não ia falar para ele, quando o coelhinho vem trazer chocolate? Ó, filho, a Páscoa lembra uma coisa muito triste. A maior tragédia que aconteceu na humanidade até hoje. O quê, papai? Eu falei assim, ó, bateram e tiraram a vida física de Jesus. Maltrataram. Como? Eu fui narrar. Passei um desenho para ele, expliquei. Não entendi, ele não entendia. Mas por que que fizeram isso com ele? Por que que fizeram isso com Jesus? Mas ele não era bom, pai? Como é que você explica para uma criança de 5 anos que alguém apanhou porque era bom? Foi torturado porque era bom? Foi preso porque era bom? Foi assassinado porque era bom? Isso não faz sentido para aquele espírito velho, mas com a mentalidade adormecida na infância, não faz sentido para ele. E, de certa forma, não faz sentido. Não faz sentido. A não ser que você entende pela lógica humana. Quem frustra as nossas expectativas desperta em nós raiva. Quem frustra as nossas expectativas desperta em nós o que há de pior em nós. Foi o que aconteceu com Jesus. Tá bom? Então, o versículo é esse. Então, os discípulos entenderam
que lhes tinha falado a respeito de João Batista? Palavrinha que nós vamos separar? Entenderam. Nós vamos estudar sobre entendimento. Então vamos lá. Eu já expliquei isso há muito tempo atrás, mas eu acho que a gente não gravava ainda. Há uma diferença entre conhecimento, entendimento e compreensão. Uma escala. Conhecer é assimilar informação, é memorizar informação. A erudição é o nível máximo do conhecimento. O que é erudição? O erudito é aquele que conhece muito sobre muitas coisas. Aí tem um conhecimento enciclopédico. Foi muito típico do século XVIII e do século XIX na França. Kardec tinha um conhecimento enciclopédico, mas também era um erudito. Kardec ele conhecia muito das áreas que lhe era afim e pelo menos um pouco, ele não tinha onisciência, lógico, que só Deus tem, mas conhecia pelo menos um pouco até de áreas que lhe eram estranhas, que eram estranho ao ofício dele, que era a pedagogia, que era a educação. Kardec tinha um conhecimento profundo sobre muitas coisas. E pelo menos um pouco de conhecimento sobre outras tantas. Mas conhecer é assimilar informação. Quem lê muito, conhece muito. Hoje em dia, o áudio, o vídeo até substitui a leitura. Quer dizer, eu tenho minha resistência a isso, né? Mas dizem os neurolinguistas, né, o pessoal que a geração nova não vai gostar do papel. Eu gosto até do cheiro do papel quando compro um livro novo, mas dizem que vão assimilar, que eles já assimilam assim, né? Que eles assimilam o audiovisual. Que seja, você está adquirindo conhecimento, né? Tem um familiar meu que eu bato papo horas com ele. E ele conhece muito sobre vários assuntos, assim, eu acho. Ele tem uma cultura enorme. Só que ele não lê. Ele aprende tudo na televisão. Mas ele vê os jornais de vários canais, ele vê programa de tipo Globo Repórter, então ele sabe lugares do mundo, ele lê, ele assiste até o Globo Rural, então ele sabe tudo sobre agricultura. Isso é conhecimento, ele tem muito conhecimento. Tá certo? O que é o entendimento? O entendimento é quando você pega o conhecimento e usa ele como um instrumento de decodificação dos signos, dos símbolos contidos no cotidiano, na vida comum, na vida diária. Isso é entendimento. Quando você pega, por exemplo, eu li um livro do Max Weber, sociólogo. Li lá A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, do Capitalismo. Li lá o Max Weber. Aí eu vou para um shopping, ou vou para uma feira livre, e começo a observar o comportamento das pessoas, como elas negociam, como que elas guardam dinheiro, o que o dinheiro representa para elas, o que os bens de consumo representam para elas, como elas se relacionam. Ali eu estou usando o conhecimento para interpretar, decodificar circunstâncias concretas da vida, reais da vida. Conheço, estudei tudo sobre biologia, adoro. Adoro principalmente zoologia. E especificamente o ornitólogo, adoro pássaros, leio tudo sobre pássaros. No momento em que eu vou para o dia a dia, começo a observar o comportamento de um bando de pombos, o comportamento de uma andorinha, das maritacas no meu telhado, e começo a ver o ciclo reprodutivo delas, eu estou usando o meu conhecimento para forjar um entendimento. Vou entender como que a natureza funciona. Eu problematizo, eu tenho uma visão crítica, ou seja, eu seleciono o que é relevante, o que não é, e busco o significado profundo da vida real, concreta,
através do conhecimento prévio que eu tenho. Compreensão é quando eu pego todo esse entendimento e trago ele para o meu coração. E o entendimento no meu coração me torna mais sensível para as circunstâncias e as pessoas. Aí virou compreensão. Então, aquele sociólogo que leu sobre sociologia e depois foi para a feira livre para ver o comportamento das pessoas, quando ele pega o entendimento forjado e põe no coração, ele se torna sensível. Por exemplo, para a criança que esperou a feira acabar e foi pedir para os feirantes a xepa, você sabe que é a xepa, né? O resto da feira, e a mãe dele ficou na esquina envergonhada, esperando ela chegar. E aquilo sensibilizou ele. Pronto. O que era conhecimento e entendimento virou uma outra coisa. Ele passa a ter uma compreensão profunda dos problemas da sociedade. Aquele biólogo que estudou sobre ornitologia, que viu o comportamento das maritacas e percebeu que elas estão vindo fazer ninho nas casas porque derrubamos as árvores onde elas faziam ninhos, então ele se emocionou com aquilo e se solidarizou com aquele ramo da fauna. Pronto, aquilo é mais do que entendimento, é uma compreensão profunda do que está acontecendo com esses animais no mundo atual. Virou compreensão. Tá claro isso, gente? O que está acontecendo aqui, nesse momento, quando eles viram para Jesus e falam, entendemos. O senhor está falando de João Batista. Eles pegam Malaquias, o conhecimento que eles tinham da Tanar, né, dos profetas, da lei, eles pegam os discursos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, o que eles aprenderam, o que eles conheceram escutando Jesus, e jogam esse conhecimento para uma circunstância real do dia a dia. O convívio que principalmente dois deles, João e Tiago, tinham tido com João Batista. Opa, decodificamos João Batista, interpretamos João Batista. Extraímos daquela figura estranha, daquele sujeito esquisito, um entendimento sobre o que é ser profeta, que nós não tínhamos. Ali já era compreensão? Não. Foi necessário o episódio da crucificação, e Jesus profetiza isso, foi necessário o episódio da crucificação para que aquele entendimento que eles já tinham sobre o que é ser profeta, o que é ser Messias, fosse morar no coração. E a partir dali, aquilo se torna uma compreensão profunda da vida, que João passa a ter, que Tiago passa a ter, que Pedro passa a ter. Tá claro isso até aqui, gente? Então nós vamos ficar hoje com entendimento. Com o verbo entender. Oi, Eunice. Então, nós vamos chegar nisso também, Eunice. Ó, a Eunice já lembrou o título do livro do Chico, Entender Conversando. Olha, não existe entendimento quando o conhecimento fica restrito ao cérebro. Entendimento só vem do viver, do experimentar, do conviver. Isso toca muito a gente aqui no Mildinho, o pessoal que acompanha o Mildinho, né? Agora, em julho, eu vou estar lá com o pessoal em Brasília, fazer uma palestra para o Encontro Nacional dos NEPs. O NEP, os Núcleos de Estudo e Pesquisa do Evangelho, né? Que tem no Brasil inteiro, fora do Brasil, são pessoas como nós que se reúnem para conhecer profundamente o texto bíblico. Só isso? Qual que é o foco nosso, pelo menos nesse encontro? É enfatizar um outro nível. Conhecer a gente faz sozinho. Com os registros.
em vídeo, em áudio, impresso. Agora, o entendimento vem da nossa relação com o dia a dia. É aí que extrapola o meu dia, que extrapola a reunião, né? A gente sai daqui com material que a gente aprendeu. A gente aqui se informou. Eu acabei de informar, né? A diferença circunstancial entre conhecer, entender, compreender. Isso é informação. Aí você vai para o dia a dia, e no dia a dia, no cotidiano, na profissão, na família, na rua, no supermercado, no aeroporto. É ali que você vai fazer o diálogo, né? Esses dias, no grupo nosso do NEP Brasil, né, do qual eu faço parte, eu propus um negócio lá para o pessoal e eles acharam interessante. Eu fiz uma brincadeira, né, um exercício intelectivo. Eles entraram na dança, gostaram de brincar. Que exercício era esse? Falei assim, gente, esses dias eu fiz o melhor episódio do Mildinho que já teve até hoje. São mais de 350, né? Eles falaram, é mesmo? Que dia que sai, né? Vocês não gravamos. Vocês não gravaram? Sim, na verdade, ninguém participou, só fui eu. Mildinho, ninguém participou, não gravou, foi o melhor episódio. Eu falei assim, na verdade, nem palavra não tinha. Nem versículo. Nem palavra. Eu não abri a boca. Aí esse cara assim, pensando. Aí eles começaram a pegar o fio da meada. Alguém perguntou assim, qual evangelho você estudou nesse miudinho, Luiz? Eu falei assim, o quinto. São quantos evangelhos? 4. É o quinto. Eu falei, mas quem estudou com você? Só você sozinho? Eu falei assim, eu e Deus. Nós dois. Isso aí, gente, foi inspirado na Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila. Quando perguntaram para ela, como é que a senhora ora? Ela falou assim, minha conversa com Deus é assim. Eu não falo nada, só escuto. E o que Deus fala? Ele também não fala nada, só escuta. É humildinho sem palavras. Humildinho do quinto evangelho. O quinto evangelho que está escrito onde? No papel? Na vida. No dia a dia. No cotidiano. Vamos começar a entender melhor isso com a ajuda da Meimei. Meimei é uma sábia. Eu uso pouco texto dela. Ela escreveu pouco, mas é uma sábia. Para quem não sabe, a Meimei, a Irma de Castro, né? Ela vivia aqui no centro-oeste de Minas Gerais, agora, acho que Itaúba, né? Isso mesmo, em Itaúba ela nasceu. E ela foi noiva do seu Arnaldo Rocha, acho que eles chegaram a casar, né? E aí, logo que eles casaram, ela veio a desencarnar, o seu Arnaldo ficou muito perdido. Depois o seu Arnaldo conhece o Chico e o Chico tromba, os dois se trombam em Belo Horizonte. Estavam andando, trombaram ombro com ombro na rua. Na hora que o senhor Arnaldo olhou, o Chico falou assim: desculpa, Naldinho. Que era. Ué. Aí o senhor Arnaldo reconheceu, é o Chico da revista, né? Aí você me conhece? Ah, sim, inclusive sua Meimei está te mandando um abraço. Só que Meimei é uma palavra chinesa que significa amor perfeito. Era um apelido carinhoso do casal. Ele chamava ela de minha Meimei e ela chamava ele de meu Meimei. Meu amor perfeito. Aí o senhor Arnaldo Rocha, que já é espírita, como é que história é essa, né? Ela é a Meimei. Também a Brandina do Ave Cristo. Né, o personagem Brandina do Ave Cristo. Lá no livro Palavras do Coração, olha só, o tema que nós estamos estudando hoje, e aí o título do livro é Palavras do Coração. Palavras do coração não estão escritas em papel. Engana-se.
Quem acha que o título desse livro se refere ao que está escrito no livro. E o título da lição é Entendimento, capítulo 10. E ela diz assim, hoje a gente vai ser lacônico, gente, não vai ter muita coisa não, frases curtas. Abre as portas do Espírito à luz do amor, para que o amor te auxilie a entender a linguagem da vida. Abre as portas do coração, Espírito, e deixa o amor entrar. Na hora que o amor entrar, iluminando tudo, você adentro, né? Você vai aprender a entender um idioma novo. O idioma em que está escrito o quinto evangelho. O quinto evangelho está escrito no idioma. Só que esse idioma é o idioma composto por circunstâncias e pessoas, não por palavras. A Luísa não tá muito viajada, não tô entendendo. Minha mãe tá com cara, ela faz assim, ó. Depois ela fala, você viajou na maionese. Tá muito viajado, então vou trazer coisas concretas. Não é muito elegante a gente ficar, apesar que é o que eu mais faço no meu dia, contando coisa da vida pessoal, mas se eu não trouxer para o concreto, também a gente só fica nessa divagação filosófica. Vamos entender como é que é esse lance. Quando a gente começou, isso há 13 anos atrás, eu, pessoalmente, era muito entusiasmado, muito empolgado com o volume de informações que a técnica, que o método miudinho me possibilitava. Eu queria ler tudo. Ficava lendo tudo Chico, tudo Kardec, para poder decodificar tudo na Bíblia. Todo versículo. Eu queria, por mim, eu fazia um miudinho todo dia. Aquilo era uma compulsão. Aí vem a vida e começa a te chamar para estudar o quinto evangelho, praticar o miudinho com o quinto evangelho. Hoje, mais velho, com filho principalmente, a paternidade traz isso para a gente, né? A gente entra num outro campo, que é a busca ainda, por entendimento. Porque o conhecimento, chega um ponto, ele se satura. Começa a ficar até enjoativo. Sabe? Há um limite para o conhecimento humano, gente. Nós não estamos dizendo que nós conhecemos tudo de Bíblia. Mas, com 44 anos, desde os 15, estudando livro espírita, qualquer pessoa no movimento espírita hoje, com 20 anos de doutrina espírita, pode dizer tranquilamente que leu toda a obra do Chico. Tranquilamente. Tranquilamente. Várias vezes. Veteranos, o César Carneiro da vida, né, dona Joana? A gente vai lá no centro à tarde, no Aurélio Agostinho, encontra um homem dentro da livraria, lendo os livros que ele vende. Várias vezes. Várias vezes. Então chega um momento, você começa a ficar saturado aquilo. Aí você salta, é um salto quântico, para o campo do entendimento. Como é que funciona esse negócio? Vou contar para vocês. Vou te dar um exemplo, mas aí cada um vai fazer isso pessoalmente na sua própria vida. O que é a linguagem da vida? Sábado à noite, este sábado agora, não, sábado não, sexta-feira à noite. Eu acabei de dar aula na faculdade, estava indo para casa, cheguei em casa, a Juliana tinha preparado lá um lanchinho, um cachorro-quente, falou, comer um cachorro-quente, vou brincar com o Chico. Comi o cachorro-quente e ele não caiu bem. Bom, não é a alimentação mais saudável da vida, mas esse ogro que vos fala já está acostumado a comer coisa muito mais tensa antes de dormir, né? Comi o cachorro-quente, estômago de avestruz está acostumado a coisa pior, mas não caiu bem. De madrugada, aquele mal-estar, mal-estar. Quando é de manhã, no sábado de manhã, eu já acordo com dor abdominal, todo o abdômen doendo. E doendo. Quando foi na hora do almoço, a dor concentrou do lado direito. Um pouquinho acima do umbigo.
no quadrante superior direito do abdômen. Aí, todo mundo tem um primo médico, né, gente? Eu também tenho. Aí você liga pro primo médico, ó, tá doendo aqui assim, ele. Vai pro pronto atendimento agora, que isso pode ser apendicite. Ai, que brincadeira, né? Se for apendicite, emergência médica, tem que operar. E eu fui nomeado para o concurso para ser professor da rede municipal. Esta semana e tinha que levar os documentos. O pessoal vai assistir posteriormente, mas até o dia 22. Se você opera e está internado, como é que você vai atrás disso? Como é que você é nomeado, toma posse de um cargo público? E precisando. Falei, e agora? O que Deus quer de mim, Sadel? O que Deus quer de mim? Vai para o pronto atendimento, né? Fazer o quê? Chego no ponto de atendimento, a médica me apalpa no abdômen. Ai! Dou um grito. Ela, apendicite. Mas vamos fazer os exames. Exame de imagem, sangue, urina, aí me picam, faz exame de imagem, faz exame de urina, faz tomografia computadorizada já para ter. Ó, não deu nada, você tá de alta. Eu, como não deu nada? Tá doendo? Ah, mas a gente não pode fazer nada, tem que te dar alta, o exame não apontou nada. Pronto, mas tá doendo, ela vai para casa, fica observando e entra em contato com o seu médico. Você tem um coloproctologista? Eu falei, tem, já tive diverticulite, então entra em contato com ele. Entrei em contato, meu médico, ó, dor aí é apendicite, mas não deu nada no exame, mas o exame foi sem contraste, pode ser que às vezes não acusa. O que eu faço? Fica em casa e espera o pior acontecer. O que é o pior? Supurar. Basicamente foi o que ele disse, que ele falou assim, ó, fica observando, se der febre e vômito, você corre para o hospital. Não tem o que fazer. Se você voltar no hospital agora, eles vão fazer o mesmo exame, vai dar a mesma coisa. Sábado assim, domingo assim, doendo, e eu esperando o pior acontecer. E conversando com Deus, o que o senhor quer de mim? O que o senhor quer de mim? Aí na segunda-feira, agora eu vou no meu médico, ele vai mandar fazer dar a guia para um exame com contraste e vai descobrir o que eu tenho. Aí meu médico, olha, surgiu outras emergências, tipo essa sua aqui, eu não posso te atender hoje. Quando você pode me atender? Na terça de manhã. Tá bom. E eu com dor. Na terça de manhã, inclusive o médico, nosso médico, viu, seu Adel? Ora, é. Aí corre no médico, o médico me examina, olha, dor aqui é apendicite. Falei, mas já era para esse trem ter arrebentado, eu já tá até morto. E vai assim, olha, em medicina tudo pode. Você pode ser um caso raro de apendicite que demorou mais. Tem que fazer o exame com contraste. Aí eu ligo para nossa amiga Cristiane Zanqueta, que frequentava aqui com a gente, Santa Cris. Cris, tem jeito de você fazer esse exame e olhar para mim hoje ainda? Tem, Luiz, vem aqui meio-dia. E eu fui fazer o exame ao meio-dia, de emergência, porque era uma urgência médica. Aqui é que começa a relevância dessa história minha para o que a gente está estudando. Quando a gente chega para fazer uma tomografia com contraste, se antes, né, Cristina, aguarda numa sala de espera, onde vai ser preparado, eles vão passar o acesso por onde você vai tomar o contraste. Senta eu e um menino de uns 14 anos. E ele de cabeça baixa e muito calado. Geralmente, menino nessa idade, eu adoro puxar papo, coisa de professor, né? Onde você estuda? Quem é seu professor? Quem te dá aula de história? Você gosta de história? E eu comecei a puxar esse papo e ele não queria conversa. Aí chega a enfermeira e fala, olha, fulano, para eu fazer passar o contraste em você, eu preciso da sua mãe. Cadê sua mãe? Ah, minha mãe foi ali, disse que volta daqui a pouco. Mas como? Você tem que estar acompanhado. Ah, ela disse que já volta daqui a pouco, ela tá aí. Eu já pensei, falei assim, uai, cadê a mãe desse menino, né? Aí a enfermeira pergunta, tem que preencher o formulário. Aí, por que você está fazendo esse exame?
Ah, porque eu fui operar de apendicite e quando abriu, em 14 anos, e foi tirar o meu apêndice, descobriu que tinha um tumor entre o meu apêndice e o meu rim. Ou a bexiga, alguma coisa assim, eu não me lembro bem. Qual que é a minha primeira reação? Cadê a mãe desse menino? Um menino segurando um rojão desse. Cadê a mãe desse menino? Ah, se fosse meu Chico, eu tava com ele no colo. Aí eu falei assim, opa, entendi por que que eu tô aqui. Deus fala com a gente sem palavras. Como? Criando circunstâncias para que quem já esteja adestrado, treinado nisso, entenda o que tem que ser entendido. E a gente só entende o que tem que ser entendido em circunstâncias extremas. Hospital, cadeia, tribunal. O que que eu vim fazer no hospital? O que que eu vim fazer para fazer uma tomografia computadorizada? É alguma coisa que eu tenho que entender. Tenho que entender. Aí, sinal de alerta. Opa, estamos em miudinho com Jesus. Miudinho sem palavras. O quinto evangelho foi aberto na minha frente e eu tenho que estudar. Estão começando a entender? Primeira lição. Aí minha cabeça começa a ferver, né? É o miudinho com Deus sem palavras. Aí opa, eu saí de casa, fiz um drama, me despedi do Chico, papai te ama, nunca esqueça o papai, eu sempre vou te amar, e o menino chorando, e eu chorando. Um marmanjo de 44 anos, e ali tinha um menino de 14 anos, sereno, calado, sereno. Eu tinha uma suspeita de apendicite. Ele teve uma e quando foi operar descobriu um tumor. Calado. Segunda lição. Antes de entrar para a sala de preparo para o contraste, eu tinha fuçado um pouco no celular, no Instagram, para ver as notícias da Fraternidade Sem Fronteira e descobri que tinha alguns companheiros lá do Malawi que estavam doentinhos, com os olhos doentinhos. Mas longe, muito longe do hospital mais próximo. Num país em que, possivelmente, se eu tiver errado, depois o Wagner e a Clarissa me corrijam. Mas eu desconfio que deve ter um aparelho de tomografia computadorizada para o país inteiro. Com detalhe, o pessoal doentinho, que estava em Desaleca, não é, Tina? Eles não podem sair de lá para ir usar esse hospital. Aí eu pensei, meu Deus, eu e esse menino, nós podemos... Eu para escolher o médico que eu ia, eu fiz uma lista. Achei um de confiança. Liguei para uma amiga, já estou aqui. E a enfermeira tinha acabado de me falar assim, olha, vocês vão meio que estrear o aparelho novo do laboratório. É um aparelho novo de tomografia computadorizada. Quantas facilidades. Que recurso fácil. Que acesso fácil a esses recursos. Mesmo na saúde pública. A Ana Cristina conheceu a África comigo. No interior do quarto país mais pobre do mundo. O sufoco que foi para conseguirem um antibiótico para mim lá. Na hora que eu penso essas coisas, ou seja, começo o meu processo de entendimento, começo a pegar o meu conhecimento adquirido nos livros e nas reuniões de miudinho e decodificar os sinais, os signos que estavam ali presentes naquela circunstância
Quando eu começo a ler, me decido a ler o quinto evangelho, que estava ali, quem entra dentro do laboratório? A mãe do menino. Sabe quando você chora, dona Cíntia? Enxuga as lágrimas, lava o rosto para o filho não saber que você chorou? Ela entrou com essa cara. Estava na cara que ela tinha chorado. Ô, meu amor, e abraça ele. A mamãe não viu você entrar, me desculpa, eu achei que fosse demorar mais para te chamar. E abraça ele e fica do lado. Na hora eu falei, meu Deus, eu não dava conta de viver com essa mulher também. Eu não dava conta. Porque de madrugada, quando o Chico tosse, a tosse é mais seca, eu já ataco ele com bombinha, com xarope. Acorda de madrugada para limpar o nariz dele com soro fisiológico. E ela abraçou ele do lado e ficou abraçada nele. Aí me chamaram para fazer o tal exame. Porque passaram na frente, ela não chegava, né? E aí eu fiz o exame. E durante todo o exame, eu lendo o quinto evangelho. Entendendo aquela circunstância. Buscando entender aquilo. A partir do que eu conhecia. Quando eu saí, até preparar para ele, e eu tinha que ficar aguardando o contraste fazer um efeitozinho, porque podia dar reação. Então você fica sentadinho, ainda com acesso no braço, esperando o contraste passar, né? Aí que eu olho para o lado, tá ela abraçada com ele, eu puxo papo de novo, tento de novo puxar papo com ele. Eu tinha que interagir com eles para ter mais elementos de estudo. Aí ela se interage comigo. Ela explica. Nossa, menina, a gente está passando uma dificuldade. Eu fui levar ele para fazer uma cirurgia de apendicite, descobrimos esse tumor e já vamos ter que começar a quimioterapia. E tem o quarto remédio da quimioterapia não tem em Uberaba, só tem em São Paulo. Mas para eu sair de Uberaba para fazer o tratamento em São Paulo, o plano de saúde, não vou falar qual, né? O plano de saúde não cobre. Aí a gente tem que ir com recurso próprio, que eu não tenho. E eu fui agora no banco tentar um empréstimo com o gerente. É o que a mulher tinha ido fazer e deixou o filho lá. E eu bebendo aquelas informações e dando força, né? Não, vai dar tudo certo. Hoje tem muito recurso, tal. E acalmando, tentando acalmá-los, mas ao mesmo tempo dizendo: que dádiva que Deus me ofereceu de dar um. Agora está muito em voga isso, dar um plus na minha bagagem de entendimento através daquela vivência. Bom, vocês devem estar curiosíssimos para saber o que deu o resultado do meu exame, né? Pois bem, eu ainda fui para casa, o Espírito deixou sofrer um pouco com a minha angústia, né? Como diria Belchior, o cantor, estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol. Aquela aflição, né? Com o celular na mão. O médico ia me ligar falando o resultado, né? Aí a Cris, filha da Euridice, me liga dando o resultado. Aloísio, você foi premiado com uma apendicite epiploica. O que é isso? Ela falou assim, olha só, isso é raríssimo de acontecer. Tão raríssimo que nenhum dos médicos que me olharam, inclusive o especialista, quiseram arriscar isso. Eles até conheciam a doença, mas não quiseram arriscar. Esse negócio é um negócio que normalmente dá do lado direito. Esse negócio raro é um negócio que normalmente dá do lado direito. No meu deu dá do lado esquerdo. No meu deu lado direito. Entendeu? Esse negócio raro dá no lado esquerdo. O meu é mais raro porque deu do lado direito. Em cima do apendicite. Então era dor de apendicite. Apertava, eu sentia o apendicite. Dizem, contam as más línguas, que antigamente, quando não tinha os exames de imagem, muita gente foi aberta, aí o médico falou, ih, não é apendicite,
Ah, já está aqui mesmo, vamos tirar o apêndice. Esse trem não serve para nada mesmo. Costurava e estava tudo certo. Apendagite hipopláica. Não, epiploica. Ah, nem lembro mais como é que chama isso. Eu sei que é uma inflamaçãozinha numa gordurinha que tem fora do intestino. Na hora que ela me disse isso, eu falei assim, Deus cria umas circunstâncias dessas, não é por castigo, não é para te punir. Quem é que resgata alguma coisa do passado com uma apendagite epiploica, gente? Ninguém. O que você resgata com isso? O negócio dura 3 dias. Você toma um anti-inflamatório, antibiótico e sarou. Não está resgatando nada. É que Deus queria eu naquele lugar, com aquelas pessoas, vivendo aquela circunstância, para sair do campo do conhecimento e penetrar o campo do entendimento. Entenderam? Porque se não for isso, a gente não vai no hospital. Vai? Amigo nosso interno, a gente manda o WhatsApp, estou orando por você. E não vai. Se você não é envolvido num problema de justiça, numa batida de trânsito, você não vai na delegacia. E aí é lá na delegacia que você vê os casos graves. Aí é lá que você vai ver um menino algemado e uma mãe chorando. Se você não passa por uma dificuldade financeira, você não vai lá para a fila do gerente. E aí lá na fila do gerente, do lado está uma mãe querendo um empréstimo para levar o menino para tratar. Entenderam? Por que a gente muitas vezes passa dificuldade financeira, problema com a justiça? Para que a gente esteja nesses ambientes onde o entendimento da vida é mais profundo. Entendeu? É por isso que Deus nos lança para essa circunstância. O que é um miudinho? Miudinho é ir uma vez por semana sorver conhecimento para nos outros dias da semana transformar esse conhecimento em entendimento. Como? Fazer um negócio que aquele rapaz que bomba aí nas redes sociais, né, o Eduardo Marinho, ele fala observar e absorver. Anagrama, né? Observar e absorver. Observar e absorver. Ó, o Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 167, intitulado Entendimento. Ele usa Paulo, Romanos 12, 2, para dizer assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o que o mundo convencionou como entendimento, que é diferente de gnosis, que é conhecimento, o que o mundo considera entendimento, não é esse entendimento que nós estamos falando aqui. Então, a nossa concepção envelhecida de entendimento tem que ser renovada. A gente tem que ir para esse entendimento 2.0 aqui, que é o entendimento com Jesus. Que, segundo Paulo, é o único que vai promover a nossa transformação. O que é a transformação? É quando você passa a compreender a vida, as circunstâncias e as pessoas. Você sai do entendimento e vai para a compreensão. Aí é quando você se transformou. O Chico era um sujeito que tinha uma compreensão profunda. A gente não tem. Mas nós já estamos no... O discípulo, é o que a passagem nos mostra, o discípulo, ele já está em condição de entender a vida, entender as circunstâncias. Às vezes não compreende, às vezes não assimila no coração, mas já entende. Pode ser que numa nova circunstância, análoga a essa, eu repita os mesmos chiliques, seu Murilo. De novo, de bandeira. Como o Chico falava, passar recibo. De novo, vou passar recibo, porque eu ainda não compreendi. Mas eu já fui capaz, numa circunstância dessa, falar: opa, não estou aqui à toa. Não estou aqui à toa. Isso aqui não é de graça. Esses contratempos não são de graça. Aí o Emmanuel faz um comentário sobre essa frase de Emmanuel.
essa frase de Paulo, dizendo assim: não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Falsas noções. A noção que a gente tem de conhecimento religioso. Não fica cristalizado, petrificado daquilo, não. Rompe esse casulo e se lança para um novo entendimento. Um congresso de pessoas que estudam o evangelho, como esse que a gente vai ter em Brasília, dos NEPs, não pode ser novamente um congresso teológico. Não pode. Tem que ser um ambiente de permuta de experiências. Tem que ser um ambiente onde todo mundo fique chorando, abraçado e se confessando, né? Lá na África, né, Tininha? A gente tinha 2 momentos. Eu separei 3 momentos, na verdade. No projeto que eu fiz para a Fraternidade Sem Fronteira, de estudo, de manhã tinha uma exposição oral minha. Palestrona, clássica, típica, aulão. Onde basicamente eu só dizia para o pessoal o que eles tinham que prestar atenção. Ó, hoje vocês vão prestar atenção nas mães, no amor de mãe. Hoje vocês vão prestar atenção na questão das relações étnicas entre as tribos. Só isso que eu fazia. À tarde, vivência. À tarde, vivência. À tarde, plantar bananeira, né? Ir lá ajudar as mães no trabalho delas. E à noite, antes de dormir, confessar-se. Aí era uma choradeira danada. Tinha um mesão comprido lá, a gente ficava lá umas 20 pessoas, o Wagner ia toda noite com a Clarice. E ali, cada um ia falando o que entendeu, qual entendimento, porque conhecimento foi de manhã, conhecimento foi o aulão do Aloísio. Mas, ao longo do dia, vieram os processos de entendimento. E à noite a gente confraternizava com o entendimento de cada um. E ia dormir. Era uma choradeira. Começava 8 horas da noite, 11h30 da noite, a gente lá chorando e falando. Quem está nesse ponto já não está mais cristalizado naquela velha forma acadêmica, né, de conhecer. Ler livros, repetir o que leu. Ler livros, repetir o que leu. Está em outro campo. Entendeu? Eu fui, quando eu era pequeno, jovenzinho ainda, que eu comecei a fazer palestra, eu tinha 15 anos. Fazia palestra com um negócio que chamava porta-cartaz. Os mais velhos vão lembrar disso. Era você punha cartolina e ia virando, não tinha computador, né? E eu me lembro, assim, dos cursos que eu fiz pela Aliança Municipal Espírita de oradores. Primeira orientação era assim, não pode falar de vida pessoal. Tinha que ser uma coisa fria, né? Tem que ler e comentar o que está no cartaz. Hoje eu vejo que não é bem assim. Não era assim que Paulo fazia. Se você ler as cartas de Paulo, tá cheio de relatos pessoais, inclusive com Paulo dizendo, querido Timóteo, como vai sua mãe, como vai sua avó, coisas assim, sabe? A coisa tem que ser pessoal, não pode ser impessoal. Só vai ser impessoal se ficar restrito ao conhecimento. Se partir para o entendimento, tem que ser uma troca de confissões que cheguem a algum lugar, é lógico. Não pode ser só também, né, uma choradeira vazia. Mas tem que vir disso. Ó, ainda no capítulo 167, o Emmanuel diz assim, repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. É o resumo do que eu falei até agora. Repara a estrutura dos teus raciocínios ante as circunstâncias que te rodeiam. Não é ante os livros que você lê. Como é que o seu raciocínio se comporta quando você está vivendo as coisas? Você fica observando e absorvendo ou você fica simplesmente reagindo? Não, refletir só quando eu leio. Não. É errado. Tem gente que é assim, né? Não. Na vida eu reajo. Refletir é só quando eu estudo.
Na vida você estuda o tempo inteiro. Você raciocina o que vive. E faz as conexões. Os links. Com o que já previamente conhecia. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento do teu caminho. Analisar retamente esse ou aquele acontecimento do teu caminho. Qual é o acontecimento do final de semana? Uma suspeita de apendicite com 2 tomografias computadorizadas? Analisa retamente o que te aconteceu. Analisar retamente é buscar o entendimento. O que Deus está querendo dizer para mim? Olha, eu aprendi, 3 coisas. Acho que agora me ocorreu que na verdade são 4. Número 1, ser mais valente com as circunstâncias do dia a dia. Ter mais valentia. Ser menos bebê chorão. Número 2, a gente agradecer os recursos que tem. E mesmo o pessoal do Malawi, que tem um aparelho de tomografia no país inteiro, falar assim, nossa, no nosso país hoje tem um aparelho de tomografia computadorizada. Porque há 100 anos atrás era sangria. A moça, porque eu conversei com ela e falei, né, a mãe do menino, falei para ela, olha, confia, seu filho tem muito recurso, eu tive na África e lá não tem recurso, falei para ela. Ela virou para mim e falou assim, e se uma criança nesse lugar que você foi, né, eu descrevi Tzaleca para ela, ela falou assim, e uma criança nesse lugar que você foi, se tiver um câncer igual ao do meu filho, o que ela faz? Eu falei assim, não faz. Faz. Então, para ela, também foi um aprendizado. Na hora que eu falei isso, ela mudou a cara, assim. Assim, virou para ele assim, fulano, vamos agradecer, né, filho? Vamos agradecer. Terceira lição. A medicina ainda é surpreendida por muitas coisas, né? O saber humano ainda é surpreendido por muitas coisas. E a quarta lição. Não desperdiçar uma oportunidade de entendimento. Eu acho que a nossa reunião de hoje, eu nem precisaria ter selecionado tantos textos. Entenderam? Nós vamos chegar nesse ponto? Vamos. Quando lá no nosso lar, o governador, a palavra do governador chama o capítulo, no final do livro Nosso Lar, ele pega a Bíblia, abre e lê um versículo e faz a prece dele, ele só precisou de um versículo. O nosso miudinho aqui é um versículo e 50 livros do Chico. Vai chegar um ponto em que a gente não vai precisar mais, porque a gente já vai estar saturado do conhecimento do Emmanuel. O Emmanuel não vai ficar triste com a gente, não, gente. Pelo contrário, o Emmanuel vai ficar feliz quando a gente já tiver saturado no bom sentido, ou seja, cheio de informações sobre a espiritualidade, mas, porém, capazes já de galgar o patamar do entendimento. Tanto que ele fecha essa lição dizendo assim, faze isto, e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. A pergunta, qual que era mesmo que eu fiz para mim? O que Deus quer de mim? O irmão falou assim, se lança o entendimento, que a resposta vai vir. A resposta vai vir. Ah, entendi. Olha, entendi. Ninguém fala, conheci. Entendeu, Toizinho? Entendeu? Entendeu? E aí no livro Mãos Unidas, no capítulo 36, Entendimentos com Jesus. Porque se vocês, por exemplo, se limitassem só aquilo que vocês conhecem comigo aqui no salão, e o pessoal da internet idem, seria Conhecimentos com Aloísio. A lição se chama Entendimentos com Jesus.
É diferente. É outra coisa. Todos podemos realmente dialogar com Jesus. Que coisa linda. Todos podemos dialogar com Jesus. Bater papo com Jesus. Eu estou fazendo aqui. Nossa, mas que coisa. O senhor dessa vez caprichou, hein? Apendagite epiploica, hipoplaica, eu não me lembro. E o senhor, dessa vez o senhor foi criativo, hein? Diálogo com Jesus. Através dos seus ensinamentos, a fim de que se nos descortinem os caminhos da paz e da iluminação espiritual, desde que nos adaptemos ao Senhor, sem exigir que Ele se adapte a nós. Então, olha só. Você conhece, depois você entende. Às vezes, o que o entendimento nos traz nos incomoda. Outras tantas vezes, o próprio conhecimento. A gente já corta o bem pela raiz. No conhecimento, a gente já recusa. Não, isso aí eu não quero ler, não me fala isso me incomoda. Outras tantas vezes, você conhece e depois, num campo de entendimento, que te vem os caminhos descortinados. Só que na hora que você descortina, você corre e fecha a cortina. Por quê? Porque você não quer se adaptar a Jesus. Você quer que Jesus se adapte a você. É tipo a história que é o que mais incomodava na juventude, né? Quando fazia estudo de juventude. A história do jovem rico. Procura Jesus. O que eu tenho que fazer para seguir? Vai, vende tudo que tem, dá tudo aos pobres, depois me segue. Aí os meninos ficavam teimando assim, não, mas deve ter um outro significado, isso é simbólico. Não, não é não, ele está dizendo isso mesmo. Ah, não, mas você está sendo muito literal, Aloysio, não é isso. Jesus está querendo dizer uma outra coisa. Não, ele está dizendo exatamente isso, é você que não consegue fazer. Então, uma coisa é eu dizer, eu não dou conta disso. Outra coisa é dizer, não foi isso que ele quis dizer. Não pode ser isso que Deus está querendo dizer para mim. O que os exegetas, aqueles intérpretes, né, da tradição cristã, na Idade Média, grandes intelectuais, padres intelectuais, depois pastores intelectuais, agora espíritas intelectuais, muitas vezes fazem? Para adaptar o evangelho àquilo que ele dá conta, ele torce a interpretação. Ou maqueia a interpretação. Ou abre, não é apendicite, fecha. Entendeu? Quando o evangelho vem e o surpreende com uma proposta exigente de vida, porque a proposta do evangelho é exigente. O chamado do evangelho é um negócio que chama a gente para desafios que muitas vezes a gente acha que não está preparado. Aí o que ele falou? Eu não escutei. Não é assim? Quando eu ia falar caju, agora não tem mais desculpa que os smartphones com 5G, né? Aí no começo da amor, ela ia me dar uma bronca. Ô, Ju, a ligação tá ruim. Eu tô aqui na universidade, aqui, pega mal o celular. A gente faz isso com Deus. Acredita? Não, senhor, não estou entendendo o recado. O quê? Senhor, perdi o sinal. Aí o Emmanuel encerra dizendo assim: as palavras do vocabulário serão as mesmas da experiência comum. No entanto, o sentido surgirá essencialmente diverso. O evangelho escrito, o evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, é o mesmo, são as mesmas palavras em grego, variando um pouquinho as traduções. É o mesmo. Agora, quando você vai para o campo do entendimento, o que muda? O sentido. O sentido é outro. Ele é mais profundo. É assim. Li, ou assisti uma palestra, né? Fui num curso, a passagem do jovem rico.
Estou citando ela porque poderia citar outras tantas, né? Poderia citar até algumas mais difíceis. Quer ver? Reconcilia-te depressa com teu adversário. Enquanto estás a caminho, ele ainda acrescenta, né? São passagens exigentes. O que ele está querendo dizer? É isso mesmo que você entendeu. Levanta agora dessa cadeira, faz a prece humilde, levanta agora e não vai para casa não. Vai lá para a porta do seu adversário e reconcilia com ele. Dá conta, Marilene? Dá conta, Ana Cristina? Uma coisa é você falar, não dou conta. Outra coisa é falar assim, não, Jesus é porque você não entendeu, é uma linguagem figurada. Tem hora que não tem miudinho, gente. Tem hora que ele está sendo direto, ó, papo reto. Esse é um papo reto dele. O que muda é que quando você se lança à vivência, os sentidos todos vão aflorando, né? Sabe? As flores vão todas desabrochando. E aí você começa a perceber coisas com uma amplitude que o simples conhecimento não te dava. Ó, aí a gente acrescenta aqui, já indo para o desfecho, ainda no livro Mãos Unidas, o Emmanuel dizendo assim: não alegues desconhecer o que Jesus pretende de ti. Basta nos afirmemos com os propósitos do Senhor, nas lições do Evangelho, e saberemos, indubitavelmente, ou seja, sem dúvida, sem sombra de dúvida, tudo aquilo de justo e certo que nos cabe a cada um. Se você se permitir o entendimento, não vai ter dúvida. Vai ficar muito claro o que ele quer de você. Voltando ao jovem rico, então. Você está lá, você não entendeu o que Jesus quis dizer com vai, vende tudo que tem, distribui aos pobres, vai para a África e vive lá. Você vai entender, não. Quando eu mando para cá o que me sobra é pouco. A carência aqui é muito maior. Aí você entende que Jesus está falando, a necessidade é tão grande em alguns lugares que até se eu tirar do meu necessário, o que me sobrar do meu necessário é mais conforto do que o outro tem agora. Que é conforto nenhum. Entenderam? Assim, Bernadette, se eu pegar o meu colchão, eu só tenho um colchão. Peguei meu colchão, Sadel, fui lá e levei para a família que está dormindo lá perto da rodoviária. Voltei para casa e não tem colchão para dormir, eu tenho um negócio que aquela família não tem. Teto. Então ainda tenho mais que eles. Mesmo dando o meu necessário. Só dei um exemplo, porque se eu não der exemplo, a gente fica no campo da divagação. Do que o Emmanuel está dizendo aqui por achar os propósitos do Senhor? E não ter dúvida do que ele está pedindo de mim. Aí, gente, no campo do entendimento, por isso que a gente fala tanto assim, o discípulo é mais cobrado, o discípulo é mais cobrado. Claro que é mais cobrado. Ele chegou num campo, esse do entendimento, em que ele não pode alegar que não entendeu. Para você não tem dúvida. Para você ou faz ou não faz. E aí fechamos com Vinha de Luz, capítulo 15, quando o Emmanuel fala assim, o título é Não Entendem. Agora ele vai falar da turma que não entende. Só que para falar da turma que não entende, ele cita os que muito conhecem. Olha que paradoxo. Ele fala, sabe a turma que conhece muito? Eles não entendem nada. O que falta para eles? Vivência. Aí ele começa com Paulo. Carta de Timóteo, primeira carta, 1:7. Querendo ser doutores da lei e não entendem nem o que dizem, nem o que afirmam. O que eles falam, o que eles escrevem, eles não entendem. Mas se aproximam dos resultados de suas ações, no círculo dos quais essa mesma lei lhes impõe
as realidades da vida eterna? Através da desilusão, do sofrimento e da morte. Sabe o que o irmão está querendo dizer aqui? É assim, ó. Ele pode passar a vida inteira conhecendo, conhecendo e sem entender nada. Mas uma hora ele vai entender. Sabe que hora? Na hora da morte. Ou do sofrimento extremo. Aí entende. Ou seja, quando Jesus fica um pouco entediado do profundo conhecimento de alguém e quer que esse alguém dê o salto para o entendimento, Jesus permite que esse alguém viva circunstâncias extremas. A doença, o desemprego, a fome, a perda, a separação afetiva, a decepção afetiva. Fechamos, agora sim, fechamos com o padre Antônio Vieira. Quem não conhece o padre Antônio Vieira, você vai estudar o Antônio Vieira. O Antônio Vieira, ele é considerado o maior pregador do evangelho no Ocidente em língua portuguesa. E ele deixou uma obra, que na verdade é uma coletânea de sermões dele, que é a obra Os Sermões. Já ouviram falar? Os Sermões do padre Antônio Vieira? Tem um sermão que eu separei, inclusive, porque está perto agora da Sexta-feira da Paixão, né? Que é o sermão da sexta-feira da Quaresma. E nesse sermão, tem uma hora que ele começa a falar sobre os conselhos ou concílios. Aquelas reuniões de padres teólogos que debatiam, sabe? Sabe o cachorro correndo atrás do rabo? Girava, mas não saía do lugar. Ele dá uma cutucada nisso. Esse é um sermão que ele faz em Portugal. E aí ele vai falar sobre a diferença entre esse entendimento do cérebro, que na verdade é conhecimento, nós chamamos aqui de conhecimento, e o entendimento das mãos, que é o entendimento que vem da vivência, da prática, que é o entendimento mesmo que a gente chamou de entendimento. Entendeu? Só que aqui ele usa, na verdade, adjetivos diferentes para a palavra entendimento. E ele diz assim: só as mãos têm o entendimento que é necessário. A cabeça tem entendimento especulativo. As mãos têm entendimento prático. E este é só o entendimento que faz as coisas, que faz o mundo girar. Conhecimento é um entendimento especulativo. Nós nem vamos chamar de entendimento, aqui nós chamamos só de conhecimento. Agora, o entendimento mesmo é aquele que vem com a vivência, com as mãos, com o fazer, com o viver, com ir para o hospital, por livre e espontânea vontade ou na marra, com suspeita de apendicite. O ir na penitenciária, o ir na favela, na periferia, na praça, na feira livre. Viver. Quando eu fazia faculdade de História, né, Cristina? Um dos ídolos nossos, assim, né, para quem estudou História, é um sujeito chamado Marc Bloch. Já está lendo o Marc Bloch? A História, os reis taumaturgos. E o Marc Bloch, ele desencarnou na Segunda Guerra Mundial, vítima da perseguição do nazismo, né? Algo parecido assim que aconteceu com Gramsci também, né? Marc Bloch, ele escreveu o último livro dele com um toquinho de lápis, né? Dentro da cela, tal. Mas o Marc Bloch, dizem que quando chegava aluno novo de história, que nem você, e aí ávido para ir para um arquivo, né? Os porões, mexer com documento velho, doidinho, né? E aquilo você tem que pôr máscara, luva, é terrível mexer com papel antigo, né? E aí o Marc Bloch, sabe o que ele fazia com os alunos? Ele ia para a praça, num domingo, praça lotada de gente na cidade dele. Em Nancy. Ele ia para a praça e os alunos não entendiam nada. Professor, por que o senhor nos trouxe aqui? Ele falou assim: vocês estão enganados, vocês acham que história
é estudar gente morta. História é estudar gente viva. Vocês podem até ter contato com os textos, os conhecimentos sobre as experiências do homem no passado. Mas vocês só vão entender o que conhecerem se saírem dos arquivos, saírem das bibliotecas, saírem dos gabinetes, saírem do computador e forem para as praças. Aí vocês vão entender a vida. Saiam do computador, saiam da rede social. Espírita que quiser entender evangelho, saiam do YouTube e vão para a praça. Vão para a ágora. Vão para o ponto de ônibus, vão para a fila de supermercado, vão para a fila de banco, vão para o shopping, vão para o estacionamento do shopping, vão para a calçada do shopping, que é onde fica quem não pode entrar no shopping, porque está sujo e mal vestido. E lá vocês vão entender o evangelho. Bom? Até a próxima perícope. Encerramos hoje a transfiguração do Monte Tabor. O homem que se transfigurou e virou luz no Monte Tabor, só era luz porque desceu do 7º céu e veio viver com pescadores comuns na província mais pobre do Império Romano. Até semana que vem.